dando seguimento ao vídeo anterior. Diz assim: esta é a Veja, então, agora deste mês de agosto. E nós temos aqui a Veja, que diz que é de Editora Abril, edição 2542, ano 50, número 32, 9 de agosto de 2017. Eu vou ler o que está aqui na Veja. Na primeira página já diz assim: o triunfo do atraso. O presidente Michel Temer viveu seu pior momento no governo assim que veio a público a bombástica delação do empresário Joesley Batista. Naqueles dias intensos, Temer chegou mesmo a estar perto de deixar o poder, como retratou Veja em sua capa datada de 31 de maio. Agora, 2 meses depois, conseguiu reverter as expectativas de seu governo, estava chegando ao fim e emplacou uma vitória robusta, com o apoio de 263 deputados. Salvou-se de uma investigação no Supremo Tribunal Federal, durante a qual ficaria afastado do Palácio do Planalto, para onde provavelmente jamais retornaria. É robusta sua vitória, porque Temer fez o pêndulo político oscilar de um extremo ao outro, começando no risco de cair e terminando no triunfo de manter-se no poder, e também porque consolida sua posição única como um exímio intérprete dos anseios dos parlamentares, dos legítimos e dos ilegítimos. E é justamente aí, na capacidade de interpretar os anseios ilegítimos dos parlamentares, que a consagração de Temer na quarta-feira passada ganha os contornos de uma vitória do atraso. Na votação a favor do presidente, deu-se uma aliança informal entre 3 atores. Vamos ver esses atores? Primeiro, uma população apática, que não vai às ruas, nem bate panelas, aparentemente descrente de sua força para resgatar a política nacional da bandalheira atual. Vou parar aqui para dizer o seguinte: sinceramente, não é batendo panelas. Já fizeram isso com o ex-presidente Lula. Saiu das ruas batendo panelas, fazendo horrores. Mas Nossa Senhora aqui nos fala que nós não venceremos fazendo isso, batendo panelas. Vamos rezar o terço, o Santo Rosário, para acabar com políticos sórdidos, corruptos, que a própria Bíblia Sagrada já nos mostrou sobre a idolatria, que existe a parte espiritual que cai na realidade da vida. E essa realidade da desgraça, ela não vai ocorrer com a luta e união de cada cidadão brasileiro. E do mundo depois disso. Agora o Brasil, com toda a santa ignorância do povo, com perdão da palavra, mas eu também me incluo nisso, no passado, graças a Deus eu fui iluminada para essas questões, para eu ser voz e vez para você, junto e principalmente com a minha mãe. Eu não seria nada sem ela, nada sem meu Deus da Bíblia Sagrada, entende, meu amado, minha amada? Então, assim, para deixarmos de ser marionetes, temos que nos pegar a oração, como Nossa Senhora tem nos dito, há 1 centenário, não é? Mas ela nos deu o tempo, ela sabe por quê, e Deus também. Inclusive eu tive o tempo para chegar até aqui, na graça de Deus. Não é? Eu, graças a Deus, tive o tempo, e como Nossa Senhora nos revela, o tempo do amadurecimento do apóstolo dos últimos tempos é esse. E eu me sinto assim. Então, aqui diz na Veja, primeiro, quais são os 3 atores, né, desse palco da vida.
Primeiro, uma população apática que não vai às ruas nem bate panelas, aparentemente descrente de sua força para resgatar a política nacional da bandeireira atual. Outra coisa, é claro que é apática. Só pode ser apática. São eles mesmos, a maior parte da população brasileira está metida onde não deve. Então, como é que vai ter força e vez e voz de lutar? Tem um hino do Rio Grandense que diz, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância desta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Não é? Povo, para ser livre, para deixar de ser escravo, tem que ter virtude. Eu sei. Para eu estar aqui, eu tive que comer muito pão que o dia amassou e, graças a Deus, devorei livros como filósofa e o principal livro é a Sabedoria da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro da vida, né, da força e tudo mais que as orações católicas, como o dado de semiose, pode lançar ao mundo, né, para diversos tipos de pessoas. Tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, não é? Eu não gosto, não tenho o dom da leitura. Pô, então pega, tem muitas coisas que a Igreja Católica oferece para você sair da sua pior. Então é claro que esse povo está apático, ele não tem mais vida. A maior parte, né? Me desculpe, mas a maior parte não tem vida. Está apático por quê? Porque falta o amor autêntico de Jesus Cristo na Eucaristia e na confissão, né? É o câncer maldito que Nossa Senhora revela aqui, ó. O câncer na Igreja Católica das pessoas, enfim, que são batizadas e as não batizadas que se batizaram, né? Muitas pessoas vão para a Igreja Católica para se batizar e ponto, isso cai fora. Mas são batizados, então está na hora de dar o testemunho. De que lado estão? De Deus Pai, da Santíssima Trindade ou do diabo? Segundo, que aqui diz quais são os atores desse palco da vida, né, na Veja. Aqui, na Veja, estou lendo, né? Diz assim, segundo, um mercado, essa entidade tão imprecisa quanto poderosa, que deseja, com toda a razão, estabilidade política e crescimento econômico, mas que, iludido pelos próprios desejos, achou que não fazer nada era o melhor a fazer. Teve um político, né, que eu botei na minha obra, A Vida Ensina em Busca do Equilíbrio, no site www.porummundoazul.com, não tem BR. Ali eu botei na minha obra que político é aquele que dizia: forças estranhas não me deixam, eu vou então escrever uma carta, e botou ali na carta forças estranhas. É o ocultismo, né? A força estranha, aquele que quer barrar a voz e vez do bom, do homem bom. E nós não podemos nos envergonhar mais. Nós temos que ser voz e vez para o mundo. Deixe de ser tímido, deixe de, não é, mas fale que vai no seu coração de fato. Não isso que está aí, essa sordidez, essa corrupção que está aniquilando com o povo brasileiro e com o resto do mundo. Então, assim, achou que não fazer nada era o melhor a fazer. Não fazer nada não, faziam, só que não podiam pelas forças estranhas. É o demônio agindo em almas vazias, no apático, que fala, veja. É o apático. Sabe o que é o apático, amado, amada? O apático é a falta de oração, de crença em Deus Pai, aqui. Deus dos exércitos que nós temos, desde o Antigo e Novo Testamento católico, dos 73 livros sagrados. Não é pouco a história da humanidade, em belas mulheres como Esther, Judite, Sara, a Nossa Senhora Maria, que era uma judia mãe amorosíssima. Só quem sabe como é que é uma mãe do povo judaico para saber como uma mãe é extremosa para os seus filhos.
do povo israelita. Sabe, mulher de fé, mulher de garra mesmo, às vezes colocam isto no lugar errado também, né? Infelizmente. Às vezes não se valorizam. E é isso que nós precisamos, valorizar o amor de uma mulher, valorizar o coração materno. A maternidade de uma mulher deve ser valorizada. Homem nenhum pode pisar no coração de uma mulher. Não pode fazer uma mulher chorar, tem que ter respeito, né? Tem que primar pela não infidelidade, pela não traição, tem que valorizar a sua mulher que você tem em casa. O terceiro ator é, evidentemente, a vasta parcela da Câmara dos Deputados que votou com Temer, porque, desgraçadamente, só pensa em salvar-se da Lava Jato, fartar-se nos leilões fisiológicos de cargos e verbas públicas e, para completar, ainda titubeia na aprovação das reformas das quais o país tanto precisa. Quer dizer, cuidam da sua parcela ali em cima, esses bando aqui, que não são todos, né? São muitos ali que se deixam levar, Maria vai com as outras, se deixam levar pela maioria, tem medo, avareza, medo de largar, de procurar nova vida com a sua própria mulher, na simplicidade, morando em outro lugar, noutra casa, mais simples, mas com dignidade. Com dignidade, comer o seu pão, poder dormir de consciência tranquila, não é? Então se juntam essa teia do ardil, que querem buscar as suas mordomias, os seus quentinhos, querem ficar dormindo nos seus quentinhos, e o povo que se exploda na percepção de muitos destes. O povo que se exploda. Não interessa se o povo está comendo o pão que o diabo amassou, não interessa se o povo está comendo o pão seco, se a professorinha lá está passando a sua miséria e tendo que ser bem apresentada para os pais, e não com o dente cariado, com bafo, com situações assim, que na frente dos pais, dos próprios filhos delas. Meu Deus do céu, eu fui professora, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vi outros passarem, ganhando uma miséria, e eles lá em cima, com as suas magnatos, fazendo as suas orgias, inclusive. O que é isso? Vamos criar vergonha na cara? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo? Meu amigo, que eu não lhe conheço. E meu amado, minha amada, no amor de Nossa Senhora, no amor de Jesus. Temos que mudar e ver muitas coisas nessa face da terra. Calcula-se que entre os 263 deputados a favor de Temer, mais de uma centena responde a inquéritos ou já virou réu em processos no Supremo Tribunal Federal. É uma turma da pesada. Termina aqui esta colocação da Veja. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa? Todas as piores coisas na face da terra você já sabe. Inclusive um aqui que matou a menina, que ele teve uma paixão pela menina, matou a martelada. Quer dizer, as piores desgraças estão acontecendo, sabe por quê? Falta de Deus da Santíssima Trindade. Falta aqui, ó, o amor autêntico, acreditar. Falta você vomitar os seus erros, perdão da palavra, confessar os seus pecados para um bom sacerdote e mudar a sua vida, que a Nossa Senhora revela, é o câncer dentro da Igreja Católica, a falta da confissão individual. Falta você acreditar na santidade, falta você ter credibilidade em alguém. Tenha então em mim, que vim do nada, estou aqui para ter voz e vez para você e principalmente para o meu querido rural, meu velhinho rural, minha velhinha, minhas mães dignas e avós dignas, para esses, sabe? E que assim seja para outros tantos, que nós católicos, fiéis praticantes, estamos aí com Maria, aqui, Virgem Santíssima, que nós acreditamos imaculada, sim, Virgem sem pecado original. E ela vai vencer.
Todos esses aqui se cuidem, porque vão cair do seu pedestal. Vão cair. Então se cuide, o que eu quero dizer é o seguinte: mudem a vida, se convertam. Enquanto é tempo, meu amigo. Tá? Enquanto é tempo, enquanto você tem o tempo da misericórdia, porque Jesus está para chegar e vai chegar arrebatando, vai chegar na sua glória para salvar. É tempo da misericórdia dado, como nós já cansamos de ver nos vídeos. Voltando aqui para o livro, então, de Romanos, nos diz exatamente isso. A força nova para superar a origem dos exageros e desvios é o projeto de Deus, testemunhando pelo Antigo Testamento, lei e profetas, e realizado em Jesus Cristo. Isso aqui eu já tinha lido mais adiante. Nós vamos ver aqui a questão de ter fé. Bom, em vista da justiça, que nós estamos no capítulo 1, versículos 13 e 17. Em vista da justiça que vem da fé, Abraão recebeu gratuitamente Deus. Nós já vimos isso no outro vídeo. E já vimos também até aqui. 13, vamos passar para cá então. Capítulo 6, 1:11. Jesus foi morto por um sistema social injusto, pecaminoso e mortal. Mas Deus o ressuscitou para sempre, condenando assim o sistema que matou Jesus. Pela fé e o batismo, o cristão participa da morte e ressurreição de Jesus. Em outras palavras, cristão é aquele que passa por uma transformação radical, que foi o meu caso. Rompe com o sistema pecaminoso, gerador de injustiça e morte, e ressuscita para viver vida nova, a fim de construir uma sociedade nova, que promova a justiça e a vida. Continuando, versículos 12 e 14 do capítulo 6. Ressuscitando para viver sob o regime da graça concedida por Deus através de Jesus Cristo, os cristãos devem viver em clima de conversão, de contínua passagem da morte para a vida. Você vai conseguir isso no corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, no Cristo Eucarístico. Como eu já disse em vídeo anterior, não me tirem o meu sol do centro das igrejas. Cidadão brasileiro, batizado na Igreja Católica, você tem que estar atento. Não deixem mais fazerem reformas na igreja e tirarem santos das igrejas. Não deixem mais tirarem Cristo do sacrário. O Rei dos Reis deve ficar no centro da igreja. E estão colocando a escanteio já. Tá? Europa já fizeram isso. São Paulo também, muito. E Porto Alegre, eu que moro aqui, sou gaúcha, né? Pelo menos moro aqui. Eu vejo a olhos nus o que está acontecendo em igrejas de Porto Alegre. Não deixe mais, porque a vil desgraça sutil, diabólica, da maçonaria eclesiástica com lojas maçônicas, parte do clero pecador, é isso, da Igreja Católica Apostólica Romana. É, aos poucos, inventam uma belezura aqui na igreja, uma pinturinha, papapá, e nessa reforminha eles aproveitam para suprimir os nossos ritos sagrados. Graças a Deus, já vou fazer a divulgação de novo. Balneários Camboriú, em Taquara, Santa Catarina, tem uma igreja de Bento da Conceição que preserva todos os ritos católicos lá. Estamos precisando lá de ótimos sacerdotes fiéis, realmente fiéis. Quem vai para lá como sacerdote já tem, claro, toda uma honra de estar lá, com certeza. Trata-se de não mais se prestarem como instrumentos de uma sociedade que produz injustiça e morte. Olha o convite que Deus está fazendo a você. Mas de se entregarem ao serviço de Deus, oferecendo-se a si mesmos como instrumentos que realizem o projeto de Deus na história da justiça. Onde você estiver, aí mesmo, não precisa sair daí. Ou se quer sair, sai. Mas aí mesmo você pode fazer a sua história. Tá? Você pode, então, começar a rezar e mudar o sistema da desgraça.
Pode ter confiança aqui, ó. Nossa Senhora nos garante a vitória. Em outras palavras, entregar-se de corpo e alma à luta para implantar um sistema social em que a vida seja o centro e o fundamento. Sobre os cristãos, o pecado não terá mais voz nem vez. É tudo o que eu creio. Tudo o que eu creio. Para finalizar, deixa eu rezar então aqui para vocês, ó, neste livrinho, nesse caderninho que eu tenho, de uma igreja que eu faço parte do grupo de oração do Espírito Santo, diz assim: São Miguel Arcanjo, oração ao São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do maligno. Subjugue-o, Deus, instantaneamente o pedimos, E vós, príncipe da milícia celeste, pelos divino poder, acompanhai-nos, sede nosso refúgio e proteção, defendei-nos de todos os espíritos maus. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós ao Senhor, para que o bem triunfe no mundo e todos os seres humanos alcancem a salvação em Cristo. Amém. Que a milícia celeste de São Miguel Arcanjo esteja à nossa frente, às nossas costas, à direita e à esquerda, não é? Para nos proteger. E salve Maria. Salve Maria, passa à frente. Maria, Nossa Senhora Aparecida, nos salve da desgraça de Satanás. E nós estamos aqui, sua legião. Estamos aqui com a Santa Face, não é? De Jesus, vela, Nossa Senhora das Graças, Jesus da Misericórdia, Santa Faustina. E nós assim estamos caminhando para a construção de uma vida nova. E essa vida nova, ela começa interiormente. Tem que ver de dentro para fora, para a gente ter consciência do que está acontecendo e aí sim arrumar a casa, o planeta, esse mundo que nos cerca. E nos cerca aqui, a começar dentro da nossa própria casa, com os nossos que nós amamos, queremos o bem, e a batalha é essa. E temos que ser testemunha dentro da nossa própria casa, nossa própria família, e para fazer acontecer fora. Que assim seja. Amém. Tudo em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.